mais um vídeo e hoje eu trago um livro sobre história do cristianismo, história da Igreja Cristã, portanto, história da Igreja Cristã, escrito por Jesse Lyman Hurlbut. Jesse Lyman Hurlbut, que é um livro muito interessante. Porquê? Porque é um livro relativamente que não é muito extenso. Portanto, ele não é muito extenso e o livro faz um resumo completo da história do cristianismo, desde a Igreja nascente, não é? A Igreja primitiva, que vem dos apóstolos, até chegar aos dias de hoje, portanto, ao nosso contexto pós-moderno. E este livro, para quem muitas vezes lê muita literatura, ou muitos livros, e às vezes não tem muito tempo, não é? E para fazer um resumo rápido, para poder novamente relembrar o que estudou, não é? Este é o livro indicado para aqueles que já estudaram e que agora querem rapidamente fazer, portanto, a síntese rápida do que foi a Igreja, a história da Igreja Cristã. Fica aqui este conselho desta leitura deste livro que, portanto, foi escrito por, como eu disse, Jesse Lyman Hurlbut, que é diretor do Instituto Bíblico de Network nos USA e foi o primeiro fundador do Ministério de Estudos em História do Cristianismo. Livro escrito em 2020, é recentíssimo este livro, saiu agora, recentíssimo, pelas edições CPAD, e vale a pena ter o livro. Portanto, rapidamente, o conteúdo do livro, temos o esboço nos capítulos 1 e 5, que são os primeiros períodos da Igreja Apostólica, o período da Igreja em expansão, as perseguições, a Igreja Pentecostal, por aí fora, a Igreja entre os gentios. Depois, portanto, passamos aqui ao capítulo 2, em que vamos, portanto, ter a Igreja perseguida, a Igreja, portanto, toda a história, não é, da primeira Igreja. Depois, no capítulo 3, temos a Igreja Imperial, não é? Sobre os imperadores romanos, Constantino por aí fora. Depois temos no capítulo 4 a Igreja Medieval, todo o período patrístico e escolástico. Depois temos o quinto capítulo, a Igreja Reformada, a Reforma Protestante e as primeiras reformas antes de Lutero. Depois temos o capítulo 6, a Igreja Moderna, portanto, que vai apanhar até a época do Iluminismo e da Revolução Francesa. Depois o último capítulo, em que temos a Igreja nos Estados Unidos e também no resto do mundo, portanto, os avanços missionários e por aí fora. Portanto, é um livro muito interessante que prefaz mais de 2000 anos de história, muito bem escrito, com alguns esquemas muito bem escrito, muito bem condensado, sempre com uma cronologia, e vale a pena ter este livro para quem quer, portanto, rapidamente relembrar todos os estudos que fez, não é, sobre a história da Igreja. É o livro indicado, não é muito exaustivo, lê-se bem, isto é um livro que se lê rapidamente. Fica aqui a minha recomendação das edições CPAD, portanto, História da Igreja Cristã, de Jesse Lyman Hurlbut. Fica aqui a minha recomendação e até uma próxima.